7, bem-aventurados os pobres de espírito, começou o que é preciso entender por pobres de espírito. Aí veio todo aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, e agora nós vamos ver instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Esse capítulo foram 2 espíritos que deram a comunicação, para ir para o livro, para ir para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um capítulo longo, por isso não dá para ler, ele é bem longo. Eu vou ler só 2 parágrafos dele e depois vou comentar. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó, ilusão e cegueira! Deus vos distingue pelos porcos. O evangelho do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez 2 espécies de homens. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Então, se a gente comparar a primeira frase que Jesus falou lá no sermão da montanha, ou no sermão do monte, que foi o primeiro sermão que ele fez para a coletividade, onde ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, já chocou o pessoal. E depois ele fala que bem-aventurados, os humildes, que esses herdarão a terra. E aí, cada vez mais, o ser humano orgulhoso, que prova que é realmente orgulhoso, que é rebelde, mas se debatia contra o que o Cristo trazia naquela época. E se a gente for pensar, hoje é a mesma coisa. Hoje ainda é muito difícil as pessoas entender que o orgulho é o que nos leva a cometer coisas ruins. O orgulho traz a cobiça, o orgulho traz a inveja, o orgulho se achar que a pessoa é melhor do que os seus semelhantes, que é melhor do que o outro, que por ele ser rico ou ser inteligente ou ter uma posição social lá em cima,
ele é melhor que todo mundo, né? Que ele pode pisar no que está abaixo dele, ele pode, por exemplo, fazer uma caridade do que está lá embaixo, como eu tenho mais que você, então eu posso te arrumar e estou aqui. Como se isso fosse o mais importante, ele ser rico e poder auxiliar o outro. E esquece que a caridade tem que ser feita sem demonstração, né? sem se aparecer. O orgulho é um embrião que impede o desenvolvimento das criaturas, enquanto a humildade é a chave que abre as portas para a perfeição. Então, o orgulho só nos atrapalha, né? Encarnados e desencarnados, porque se o espírito desencarna, era uma pessoa orgulhosa, lá no espiritual ele vai ser um espírito orgulhoso ainda também. Ele vai ter que passar por vários aprendizados, por várias situações, para começar a aprender a se melhorar, para quando voltar para a Terra, poder ser aí uma pessoa melhor do que ele foi. E às vezes não, a maioria das vezes, porque se até hoje, se a gente ouviu isso lá do Cristo, antes ouviu lá de Moisés, e foi vindo, e até hoje a gente não aprendeu, 2000 e poucos anos depois do que o Cristo falou, e a gente ainda está na mesma luta, na mesma vibe, igual diz os jovens de hoje. A pessoa orgulhosa defende suas ideias, não porque acredita nelas, mas porque são suas. Eu estou falando algo lá, mas elas são minhas, ninguém vai desmentir o que eu falo. Então, já a humildade é o oposto do orgulho, que é uma atitude de arrogância, presunção e superioridade. O orgulho, né? A humildade é o oposto. A humildade é a qualidade de ser humilde, modesta e respeitosa. É um conhecimento da alma que permite ao homem ver a sua própria fraqueza e miséria. É também a capacidade de pedir perdão ao próximo e aplacar a sua ira, mesmo que tenha sido agravado por ele. Então, por exemplo, alguém fez mal para mim. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não vou pedir perdão para o outro. Se for orgulhosa. Não, imagina, eu não fiz nada para ele. Se quiser, pedir perdão. Um orgulhoso acha assim. Já se eu for uma pessoa humilde, como eu vou agir? Mesmo que o outro tenha me magoado, mesmo que o outro tenha me ferido, tenha feito um falso, levantou falso testemunho, seja lá o que for, a pessoa humilde vai até o outro pedir perdão. Vai falar, olha, naquele dia eu estava exaltado, você me perdoou, mesmo ela sendo certa, mas ela faz para o outro que não, o outro é o certo, para ele acalmar a ira dele. Se ele tiver, por exemplo, uma briga violenta, se o humilde falar assim, me perdoa, ou eu te amo, por mais que você está bravo, eu te amo. A gente desequilibra o outro e o outro acaba chegando, pelo menos naquela hora, se acalmando e parando a briga. Então, já uma pessoa orgulhosa é capaz de fazer isso. A pessoa humilde respeita
aqueles que lhes são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhes são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. Em emprego, né, é muito comum a gente ver isso. Quando a gente trabalha com muita gente, eu sempre trabalhei em posto de saúde. Então, eu trabalhava era médico enfermeiro, era pessoal da faxina, era pessoal da recepção, gerente. E aí é um local assim ideal para você perceber, não para julgar, porque a gente, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidade. E só de a pessoa se achar que ela é melhor que o outro, ou que ela é mais humilde que o outro, ela já está dizendo que ela não é humilde coisa nenhuma. Já é orgulho e já é vaidade. Mas é interessante isso, que às vezes tinham determinados profissionais, tem várias equipes trabalhando junto e tem vários chefes trabalhando no mesmo setor. Aí se ele começa a despertar, consegue trabalhar melhor com o paciente, com os seus agentes comunitários, sempre vai ter aquele que vai elogiar, falar, puxa, fulano está trabalhando bem, que legal, vamos ajudá-lo, né, para que a coisa cresce, para que melhora. Mas, por outro lado, sempre tem aquele que fala assim, mas eu podia fazer diferente, desse jeito não vai dar certo. Que parece que quer puxar o tapete do outro, fica só caçando alguma coisinha para malhar o outro. Então, e isso, infelizmente, faz parte do ser humano. Nós não podemos esquecer que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. E se a gente continuar assim, se nada for feito, se não melhorar, nós seremos os últimos trabalhadores da última hora. Mas se nada for feito, a gente vai ser os primeiros trabalhadores do mundo primitivo. Vamos lá para o planeta Químico. Então, é hora de mudar, é hora da gente tentar se melhorar. E como que a gente pode se melhorar? Esse livrinho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá todas as diretrizes. Se a gente conseguisse seguir certinho da primeira à última página, podia ter certeza que a gente estaria na regeneração assim até o 2050, que antes era falava que ia acontecer. Hoje já ninguém fala mais nada em data, porque a coisa está tão assim que não tem mais como prever, porque está tudo aqui. A gente tem que ser humilde de conseguir olhar para dentro da gente e reconhecer as nossas sombras. Nós não podemos ser aqueles falsos humildes que acham que tem qualidade, que acha que é bonzinho, que acha que faz caridade e no fundo só veste uma capa. E lá dentro dele, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele ainda tem irritabilidade, ainda tem maldade por aí afora. Então, agora o que a gente tem que fazer é estudar de verdade, não é só ler o Evangelho segundo o Espiritismo, as demais obras de Kardec e tentar entrar dentro da gente e ver o que pode ser melhorado. Ninguém vai melhorar de um dia para o outro, mas se a gente começar por uma coisinha e perceber, por exemplo, eu não consigo perdoar. Esse é um
preciso me melhorar. Então, vamos começar a ler mais sobre o perdão, ver o que Jesus nos ensinou, os livros de Emmanuel que fala também, os livros de André Luiz, e aos pouquinhos, eu ainda não consigo ir naquele fulano que eu não me dou muito bem, que pedir perdão, mas vai mentalmente, comece um pouquinho de cada vez. Fulano me perdoa, eu errei, eu falei, e vai indo mentalmente toda noite um pouquinho, e vai chegar um dia que a gente vai ter a coragem de ir lá e pedir perdão. E aí, se ele não nos perdoar, não tem problema, nós já fizemos a nossa parte. Aí é ele com Deus, ele que vai resolver depois um dia com a espiritualidade maior, que a nossa parte vai estar boa. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho. E isso é igual eu estava falando. No trabalho da gente vê isso todo o tempo. Ou na família da gente também. Não, eu já fiz, o meu trabalho era lavar a louça. Então eu não vou limpar o chão. Eu não vou lavar o banheiro. E isso é orgulho. Ele só faz o trabalho dele e não faz nada mais. Já o humilde, ele já fala assim: o que eu posso fazer? O que já fica pensando, como eu posso ajudar aquele, a outra pessoa, o meu colega de trabalho? Eu já terminei meu trabalho, então eu vou lá ajudar o fulano, e assim vai. Em casa a mesma coisa. Eu já trabalhei, eu já acabei de fazer a minha parte, eu vou lá ajudar o fulano a fazer a dele. E segundo Emmanuel, a humildade é a base do equilíbrio da natureza e é um ingrediente indefinível que é necessário para que a vida não seja amarga. A humildade é uma virtude que se caracteriza por reconhecer as próprias limitações e fraqueza, agir de acordo com a consciência, tendo a consciência que não somos perfeitos, que ninguém é perfeito, todos somos alunos, aprendizes, todos estamos no mesmo barco, ainda vamos errar muitas e muitas vezes, mas também, por outro lado, nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém para nos dar a mão. Se não for alguém físico, encarnado como nós, é o nosso anjo da guarda que fica ali do nosso ladinho, segurando a gente, mandando boas energias, bons fluidos, para a gente se melhorar. O humilde não tenta mostrar-se superior a ninguém, tenta aprender com todos. Aí tem uma historinha que eu encontrei estudando a lição. Ele pergunta assim: você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? Aí a resposta: é porque foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios, sabendo receber, se tornou grande. Então o mar é enorme, porque ele se abaixou, ele ficou mais baixo que os outros rios, para que todos os rios do planeta viessem e desaguassem nele. Então, é uma historinha bonitinha, mas se a gente olhar, é uma grande realidade. Que a gente tem que ser humilde, se rebaixar às vezes, para poder ser acolhido, para poder auxiliar o outro ao mesmo tempo. O orgulho não é só o que vemos, mas também o sentimento que temos escondido dentro de nós. Sinais de orgulho: dificilmente admite seu erro, errar. Eu imagino,
Pedir desculpas é uma missão impossível. Não suporta pedir ajuda. Às vezes nós mesmos, às vezes, estamos por aqui de coisas para fazer e não aceita ajuda, imagina. Eu vou dizer que eu não consigo realizar aquilo de jeito nenhum. Nunca pede perdão após uma briga, sempre precisa provar que está de certo, e o orgulho ferido é igual ferida emocional. Se teve o orgulho ferido, fica uma ferida emocional. Não se arrepende de nada, sempre atribui culpa ao outro. Se a coisa deu errado, foi fulano que não fez o que ele tinha que fazer. Eu fiz a minha parte. O termo assume um significado positivo quando está relacionado à dignidade de uma pessoa ou ao sentimento positivo em relação a outro indivíduo. Então, o orgulho ele pode ter um caráter positivo, assim. Sim, ele pode ser um sentimento de satisfação gerado por uma realização. Por exemplo, a pessoa esforçou a vida inteira para se tornar advogada. Aí ela trabalhava durante o dia para estudar à noite, se dedicou, passou noites de sono, passou frio para ir para a faculdade. Aí, um belo dia, ela se torna advogada. Nesse dia você tem todo o direito de se sentir orgulhoso, porque foi uma conquista sua. Você não passou por cima de ninguém, você não fez nada errado, não colou na prova, nada errado para poder chegar lá. Então é uma conquista positiva. Pode se orgulhar à vontade. Ou, por exemplo, um filho passou num concurso de promotor. Lógico que os pais vão ficar orgulhosos, porque sabe que seu filho conseguiu um emprego tão desejado dele. Então, é uma coisa positiva. Então, não é só negativo. Aí, o oposto desse orgulho não é mais a humildade. O oposto desse orgulho é a indiferença e o despeito. Por quê? Porque aí, por exemplo, alguém passou lá para o promotor, aí o pai, a mãe, nossa, vai ficar super orgulhoso. Já de repente tem um outro, o irmãozinho dele já fica assim, faz de conta que nem soube que o outro passou, com diferença, para não assumir que está morrendo de dor de cotovelo, né? Porque ele não passou. Quem é humilde costuma reunir outras virtudes, como sabedoria, nobreza, tolerância, gentileza e gratidão. Não se acha nem melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente age de forma cordial e respeitosa com todos, do mais simples operário às mais altas autoridades. Humildade significa viver na verdade, aceitando que não somos perfeitos. A humildade não deve ser confundida com baixa autoestima, timidez, sentimentos de inferioridade ou autodegradação. Embora ser humilde exija reconhecer nossas próprias dificuldades, limitações e limites, isso não significa fazer demonstrações deles. Humildade significa viver na verdade, aceitando que não somos perfeitos, não tem nada a ver com nos colocarmos para baixo, mas com realismo. Muitas pessoas pensam que são humildes, quando na realidade vivem reclamando e falando sobre quão desafortunadas são, concentrando-se inteiramente em si mesmas, o que é uma forma oculta de orgulho. Então, às vezes, achando que somos humildes,
mas não são um meio de coisa nenhuma. A frase, em minha humilde opinião, isso eu já falei várias vezes, não é nada além de orgulho disfarçado. Quando a humildade se torna explícita, não é mais humildade. Quando alguém diz, eu sou apenas uma pessoa humilde, ela não está sendo humilde. A humildade não se anuncia, é praticada em silêncio. Então, o que quer se aparecer é a mesma coisa a caridade. A verdadeira caridade não precisa ser vista, não precisa ser fotografada, nada. Ela é feita, tudo vai lá, auxilia, sem precisar se mostrar. Às vezes quem recebe nem sabe quem está dando, nem tem conhecimento de quem deu. Essa é a verdadeira caridade. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo-se veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. A humildade é uma virtude que nivela os homens e os eleva moralmente aos olhos de Deus. A ninguém é impedido corrigir-se dos vícios oriundos do orgulho. O Evangelho é o roteiro de luz em forma de bênçãos a todas as criaturas de boa vontade. Aos recalcitrantes, o tempo e a dor servirão de remédio. Eu agradeço a atenção de todos.